Olá, hoje no programa Sexo e Saúde nós vamos abordar um tema muito interessante, é a chamada leucorreia da mulher. A leucorreia é aquilo que a gente conhece popularmente como corrimento. Hoje em dia, em cada 10 mulheres que procuram um ginecologista, 7, a queixa principal na consulta é o corrimento. E a grande maioria pensa que isso é uma doença e na verdade não é. Por exemplo, para a mulher poder entender o que é o corrimento, ela tem que comparar muito a vagina com a boca e o corrimento com a saliva. Como a gente tem normalmente a saliva, a mulher tem normalmente o corrimento. O corrimento, ele faz parte da vida da vagina. Então, da mulher ter o corrimento, isso não quer dizer que ela tem uma doença ginecológica. Muitas vezes, por falta de orientação, ela nos procura e fala assim: doutor, o corrimento hoje está branquinho, eu acho que eu estou com alguma doença. Não, o corrimento muda de cor todo dia, como a saliva também muda. O corrimento muda de quantidade. Por exemplo, antes da ovulação ou pertíssimos da ovulação, o corrimento fica muito parecido com uma clara de ovo. Ele é gosmento, ele não tem cheiro, ele é meio transparente. E isso assusta a mulher por essa falta de orientação. E esse corrimento nessa época é muito normal. Aquele corrimento logo após a menstruação, que parece uma borrinha de café, também é muito normal. É só ela comparar e saber que, como a boca cada dia tem um tipo de saliva, um dia a gente tem bom hálito, outro dia a gente tem mau hálito, outro dia a gente está com a saliva um pouco amarelada, outro dia a gente está com a saliva mais líquida. Mesma coisa é o corrimento na vagina. O corrimento na vagina nunca é igual o mês inteiro. Não existe um padrão de normalidade. O que a mulher deve fazer é deixar a vagina sossegada. Por exemplo, tem paciente que acha que corrimento é doença, ela usa o mês inteirinho um absorvente íntimo, uma proteção vaginal. Isso está errado. Por quê? Porque com isso ela aumenta a temperatura da vagina, a vagina aquece e a aquecida faz o quê? Ela acaba suando mais. Então, em vez dela diminuir o corrimento, ela acaba aumentando. Outra coisa que acontece muito, a paciente usa muito jeans. Usando muito jeans, o que acontece? Abafa a vagina, aumenta a produção de corrimento. Outra coisa muito comum é a tal de lavagem íntima. Tem paciente que vê corrimento como sujeira. Então, o que ela faz? Ela fica lavando a vagina 2, 3 vezes por dia. E para piorar, ela lava a vagina internamente. A vagina é uma cavidade que deve ser lavada externamente, nunca internamente. A não ser após uma relação sexual, que a mulher quer tirar o esperma, alguma coisa assim. Mas na higiene diária, a vagina deve ser lavada apenas com água e externamente. Tá? Esse negócio de mulher ficar lavando a vagina o dia inteiro para não ter corrimento, o que ela faz com isso? Ela tira a proteção natural da vagina. O flúor da água ajuda a desproteger a flora vaginal. E o que acontece? Aumenta a produção de corrimento. Então, ela está fazendo tudo para não ter corrimento, ela acaba fazendo com que o corrimento aumente. Aí a paciente pergunta: doutor, mas o senhor fala que corrimento tudo é normal? Quando que o corrimento é doença? O corrimento é doença em duas situações muito comum que dá para a paciente notar muito. Primeiro é quando ela tem aquela coceira muito grande na vagina. Então a paciente chega, a queixa típica é essa: a paciente chega e fala: doutor, eu estou com uma coceira na vagina muito grande, acompanhada de um corrimento que lembra muito uma nata de leite. Esse corrimento sim deve ser tratado. Esse corrimento é uma doença, é um fungo chamado candidíase e que nós devemos tratar. Nessa condição, sim, o médico deve intervir e a paciente ser tratada. Outra coisa também que confunde muito a paciente é o cheiro da vagina. A vagina, por ser um órgão um pouco distante do nariz da mulher, a mulher não tem um hábito de sentir os odores da vagina, que diariamente também muda.
Então, quando ela sente um cheiro um pouco mais ácido na vagina, ela acha que ela está com alguma doença. De maneira nenhuma. Esse cheiro um pouco mais ácido da vagina é o cheiro normal da vagina. A não ser em alguns casos que ela tenha um corrimento que tem um odor fétido que lembra muito o cheiro de peixe podre ou amoníaco. Isso traduz uma infecção. E essa infecção, sim, deve ser tratada. Então, 2 tipos de corrimento que deve assustar a mulher, fazendo com que ela procure um ginecologista. Esse que coça muito e lembra uma nata de leite, tá? Que é a cândida vaginal, um corrimento muito comum, principalmente em gestante, e esse corrimento que tem um cheiro muito fétido, é um cheiro que lembra peixe podre, tá? Não é um cheiro ácido que toda vagina tem, que pela paciente não tá habituada a sentir esse cheiro, ela deve traduzir como doença. Tá? Essa orientação é muito importante. Hoje em dia a gente está vivendo aquela cultura de excesso de higiene. O tal de sabonete íntimo não deve ser usado. Aquelas buchinhas que a paciente, ou duchinha que a paciente faz internamente dentro da vagina, ela introduz uma borrachinha para lavar a vagina. Por incrível que pareça, isso ela não está lavando a vagina, ela está sujando a vagina. Por quê? Porque essa água muitas vezes tem cloro, tem um monte de metal que para o dente é bom, mas para a vagina é péssimo. Então, vagina apenas para ser lavado externamente. Outra coisa que ela deve ter um pouquinho de cuidado também é com excesso de tanguinha colorida. Por quê? Porque o corante da tanguinha aumenta a temperatura vaginal. E aumentando a temperatura vaginal, aumenta a secreção, aumenta a quantia de corrimento vaginal. Outra coisa muito comum também, e a paciente apavora muito, é com a cor do corrimento. Muitas vezes, quando ela usa uma calcinha branca, o corrimento se torna amarelo. Ela passa por uma calcinha preta, o corrimento se torna azulado. Isso também é normal, não tem problema nenhum. Tá? Esperamos que com isso a gente resolva os grandes grilos que pinta na cabeça das mulheres, pois o corrimento não assusta ninguém. Tá? O corrimento faz parte da vida da vagina. Não existe mulher sem corrimento. Até uma mulher de 70 anos que não tem vida sexual, por exemplo, há 20 anos, ela tem o corrimento natural. Claro que em quantidade bem menor do que uma menina com 20 anos, mas até essa senhora tem. Outra coisa que o corrimento muda muito também é com o clima. No verão, a mulher tem mais corrimento. Por quê? Porque ela secreta mais. Então é mais comum ela ter mais corrimento. No inverno, na época do frio, a vagina secreta menos, ela tem menos corrimento. Então, alimentação, por exemplo, a paciente vai na piscina, ela usa um biquíni 9 horas da manhã, ela se molha, ela fica o dia inteiro, até meio-dia, por exemplo, até 1 hora da tarde tomando sol. Aquela água com cloro seca na vagina. O cloro é um tipo de elemento químico, ele muda o pH da vagina, ele quebra a proteção da vagina. Então é muito comum uma paciente falar: nossa, doutor, eu nadei a semana inteira, agora aumentou meu corrimento. Ou então ela vem e fala: nossa, só ter ido para a praia aumentou meu corrimento. Tudo isso é normal. A vagina é um órgão para ser deixado quieto, em paz. Quanto mais a mulher o manipula, ela manipula-o erroneamente e com isso aumenta a secreção vaginal. E muitas vezes uma paciente que tinha um corrimento normal, ela, por exemplo, se lavando tanto, ela acaba com isso predispondo o aparecimento, por exemplo, de uma cândida vaginal, que aí sim deve ser tratado. Ela acaba iatrogenizando um corrimento que era normal, por excesso de higiene ou falta de orientação, se torna um corrimento que tem que ser tratado. Tá? Até logo.